Boa tarde, estamos começando aqui pela Rede Massa mais um Cidade em Entrevista neste sábado. O nosso convidado é o presidente da Viapar, o Dr. Marcelo Machado. Nós vamos falar com ele sobre um pouco da empresa, conhecer um pouco mais, e vamos falar também da política, como é que é cobrado, pedágio, porque a gente sabe de um lado só, nós vamos saber o lado da empresa agora. Doutor Marcelo, obrigado por atender o nosso pedido, está aqui conosco no Cidade Entrevista, falando para meio Paraná, ligado conosco nesse momento. Obrigado. Boa tarde, Léo. Um prazer estar aqui com vocês e tentar esclarecer sobre esse assunto do pedágio que é tão polêmico aqui no Paraná, né? É polêmico porque a gente ouve um lado só, e agora nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a empresa, né? E eu agradeço, porque raramente o presidente da Viapar concede entrevista, isso para nós é um privilégio. Doutor Marcelo, o contrato com o governo do estado, da Viapar, o governo começou quando? Nós assinamos contratos em 97, começamos a cobrança em junho de 98, então o contrato são 24 anos, nós estamos no 16º ano, ainda faltam 8 anos de concessão. Então, 1º de dezembro de 2021, ele encerra, né, o contrato. No início, poucas obras, agora a gente vê que tem mais obras, está acelerado. Isso aí está dentro do calendário normal? Léo, veja bem, quando nós assinamos o contrato, em 98, a previsão era cobrar a tarifa normal. Só que pouca gente lembra, mas em junho de 98, o governador Jaime Lerner reduziu a tarifa em 50%. E a tarifa foi reduzida durante 2 anos. Então, houve uma polêmica judicial muito grande e essa tarifa só foi recuperada 2 anos depois, inclusive com redução da tarifa comercial, né? Ou seja, a tarifa comercial hoje é 15% mais barata do que as veículos de passeio. Além disso, foi incorporado o ISS-QN à tarifa, sem ônus para o usuário, ou seja, foi descontado das obras. E aí nós fomos a fazer um pacote de obra que era um pacote e ainda é robusto. Só que, com a entrada do governo Requião, surgiram novas polêmicas, né? Nós executamos nesse período aí, entre o início e o início da concessão e até hoje, em torno de 70 quilômetros de duplicação, recuperamos todas as malhas, criamos uma infraestrutura boa, mas muitos problemas políticos aí não permitiram que a gente desenvolvesse todo o programa. E agora nós temos, como você está observando aí nas nossas estradas, um programa bastante robusto, né, para executar nos próximos 8 anos, né? Então, o contorno de Mandaguari está em execução, acabamos de duplicar entre Jandaia e Apucarana agora recentemente. Vamos começar agora em janeiro, se a chuva parar um pouquinho, mas a previsão é para começar esse ano. Nós vamos começar entre Floresta e Campo Mourão. A partir do ano que vem, entre Nova Esperança e Mandaguaçu. Então, um programa muito robusto ainda, que implica em praticamente R$1 bilhão em obra até o fim da concessão. 1 bilhão. R$1 bilhão, é o cálculo. Exatamente. Tá, sobre esse planejamento de obras, a gente vai entrar já já. Eu queria falar um pouco sobre a empresa. A empresa tem quantos funcionários, doutor Marcelo? A empresa, nós temos 580 funcionários diretos e em torno de 600 e poucos funcionários indiretos. Então, a faixa de 1.200 funcionários aproximadamente trabalham para a Viapar hoje. É bastante gente. Bastante gente. Recentemente, a Viapar saiu aí numa revista como uma das melhores empresas para se trabalhar. Ainda continua nesse ranking. Exatamente. Nós temos uma política aí muito consistente de recursos humanos, de aproveitamento. É até interessante, Léo, observar, e faço até o convite para você conhecer bem a sede da nossa empresa, mas nós temos um bosque lá, que cada funcionário que completa 10 anos na empresa planta uma árvore. E hoje nós já temos praticamente 60 árvores plantadas. Então, uma empresa de um pouco menos de em torno de 15, 16 anos já tem um volume desse. Então, a gente faz questão de preservar o nosso recurso humano, que é o mais importante que nós temos dentro da empresa. A sua rotatividade de funcionário, então, é menor. É baixa. A empresa, como eu falei, nós temos bastante gente já antiga, uma empresa relativamente jovem, nós temos um quadro de funcionários já razoavelmente antigo. Porque a Viapar é um pool de várias empresas, o comando acionário dela, né? São 9 acionistas principais que se juntaram para constituir uma empresa para fim de exploração do pedágio aqui no Paraná. Então, são 9 empresas. A Queiroz Galvão, que é uma das maiores consultoras do Brasil, Carioca Christian Nilson, também que está no rol das 10 maiores, Consultora Covan, que é uma das maiores de Minas, Consultora IT, que é uma das maiores do Nordeste. Então, é um pool de empresas bastante sólida e bastante gabaritada. O comando acionário vê a Viapar como uma empresa lucrativa, tá bom? Os acionistas estão satisfeitos? Hoje o acionista está satisfeito com a performance. A grande dificuldade, Léo, na verdade, é esses problemas políticos que a gente tem enfrentado, que criam um pouco de ressabio e de preocupação com o
com o nosso acionista, com o nosso investidor, o que é que pode vir a acontecer, né? Mas a empresa hoje está dentro dos trilhos, grosso modo, do que foi imaginado no início da concessão. Eu queria falar sobre um problema que a gente sempre aborda nos nossos programas de televisão, que é a questão do animal abandonado nas rodovias, né, soltos. Além de provocar o acidente, ainda tem uma preocupação da Viapar em recolher, mandar para um local. Como é que é feito? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, Léo. É uma das grandes preocupações que nós temos em termos de acidente hoje, essa questão de animal na pista. Para você ter ideia, no ano passado nós recolhemos mais de 300 animais na rodovia. São os acidentes mais sérios que ocorrem, né? Que é então isso? nós estamos, assim, digamos assim, comemorando, entre aspas, né? Nós, nos últimos 5 anos, recolhemos mais de 1.000 animais na rodovia e causa um acidente realmente muito sério. Então a gente pede uma atenção especial ao motorista, mas sobretudo aos proprietários de animais, porque na verdade é quase uma tentativa de homicídio, né? Quando você deixa um animal na rodovia, a gente tem tido aí acidentes muito sérios, então a gente pede uma atenção especial. E esses animais são levados para onde, doutor? Nós temos 4 caminhões boiadeiros espalhados pela malha. A gente vê constantemente, né? Exatamente. E eu acho que o usuário fica preocupado. Mas por que um caminhão boiadeiro? A Viapar está fazendo o que agora? Pois é. É para recolher esses animais. Para recolher esses animais. Inclusive, os nossos funcionários são treinados, né? Muita gente acha que é fácil recolher um cavalo, um boi, e a gente tem acompanhado aí, nós contratamos pessoas para fazer um treinamento, é uma dificuldade enorme de recolher esses animais, de botar no boiadeiro e de levar para uma ONG Nova Esperança, em Paranavaí. Tem que contratar uns peões aí. Pois é. Pessoa que leva a lida do animal. Exatamente, são chamados cowboy do asfalto, né? Inclusive, nós temos uma premiação aí, quem consegue recolher mais animais aí, por regional, por segmento da rodovia, né? Correto. E a gente faz essa competição e todo ano entrega um prêmio que a gente considera, além de um trabalho muito eficiente, são sobretudo heróis, né? Porque recolher um animal já não é fácil. Recolher dentro de uma rodovia movimentada, com o caminhão passando para um lado e para o outro, no asfalto, para pôr no caminhão boiadeiro, é uma coisa bastante complicada e que o pior de tudo, né? Além do trabalho pesado, tem causado vítimas fatais na rodovia. E eu sei que tudo que acontece, acho que bom trecho coberto pela Viapar é monitorado por câmeras. Então, cabe ao Marcelo Bugarelli arrumar umas imagens dessas para a gente. E ele já disse ali, deu ok, que vai arrumar para a gente, na captura desses animais. E são levados para onde, doutor? Eles são levados para Paranavaí. Existe uma ONG em Paranavaí. Ela é subsidiada pela Viapar, subsidiada pela Prefeitura de Paranavaí. E como é que é o critério para a pessoa reaver o animal? Ele vai lá, né? Ele tem que primeiro provar posse, tem que pagar a estadia do animal, né? E o transporte de volta é dele, né? Então, a estadia, ele paga para essa ONG, né? É uma das fontes de receita dessa ONG, exatamente. Se o animal lá ficar 20 dias, eu não me lembro exatamente o valor, mas é em torno de R$100 por dia, Mas paga a é estadia grande do o número animal. de pessoas, proprietários, que vão lá retirar os animais, ou eles acabam abandonando? Veja só, Léo, existem, assim, 3 situações. Primeiro, quando o animal causa um acidente, muito dificilmente o proprietário lá aparece, porque ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Civil e criminalmente, pode até ser preso, inclusive, né? Quando o animal é de valor, geralmente bois de grande valor, gado de grande valor, cavalo, habitualmente as pessoas vão lá recolher, né? Agora, um problema que a gente nota, que de certa forma é social, é o seguinte: muita gente abandona animais doentes na rodovia. Aqui em Maringá, eu estava conversando com pessoas aqui da região, o fundo de vale é permanente, né? Correto. Quer dizer, o animal já não tem mais condição de produzir, de trabalhar. Então, além dos acidentes que causam na rodovia, é sobretudo uma maldade com o animal, né? O distrato é mais um crime. Então, muita gente abandona na rodovia, vai para essa ONG e as pessoas habitualmente não vão buscar esses animais. Tá, e no caso desse proprietário não buscar o animal, ele é abatido? Ele é leiloado. Aí ele pode ser leiloado ou para um frigorífico, ou para alguém que se dispõe a utilizar o animal, termo doméstico, da forma correta, mas ele é leiloado. Interessante isso daí. Eu estou falando com o doutor Marcelo, ele é presidente da Viapar. Nosso assunto é conhecer um pouco mais da empresa e falar sobre o pedágio. Doutor Marcelo, o senhor acha que o valor cobrado do pedágio hoje, que é a grande polêmica, é um preço justo? Léo, eu acredito, eu tenho certeza que é um preço justo. Existem no Brasil 54 concessões de rodovia. 54 concessões. 54. Nós temos algumas mais modernas agora, né, feita pelo governo federal, o preço mais baixo, e é que está causando a polêmica. Porque você veja o seguinte, Léo, muita gente leva em consideração e, de certa forma, o usuário tem razão no seguinte sentido. Nós temos rodovias, por exemplo, Curitiba-Florianópolis, vamos dar um exemplo típico, que a tarifa está gravitando em torno de R$2. Ali são em torno de 350 quilômetros de concessão. Eles já receberam toda a rodovia duplicada, ou seja, eles não executaram assim, nenhuma obra de ampliação. Nós vamos ter que executar quase 200 quilômetros de duplicação. Eles têm um tráfego praticamente 3 vezes maior do que o nosso.
praticamente 3 vezes Que é de maior do que o Ponta nosso. Grossa, Curitiba, região metropolitana da capital. É, exatamente. Então, por exemplo, nós temos praça de pedágio ali em Mamborê que passa 4 mil carros por dia, a tarifa está em torno de R$10, a comercial. 4 mil carros a R$10, você vai ver que vai dar 40 mil por dia. A tarifa deles, eles têm ali praça que passa 35, 40 mil carros por dia a R$2. Então, você vê que os faturamentos, de certa forma, são quase similares. O preço é menor, mas o movimento é O maior. movimento é muito maior. Então, o faturamento para a empresa, eles são relativamente parecidos. São relativamente parecidos. Por exemplo... Onde passa pouco carro, tende a ficar mais caro a tarifa. Tende a ficar mais caro. E, além disso, nós temos um volume de obra muito maior. Nós temos isenções fiscais que o governo federal deu a eles, que não deram para a gente. Está entendendo? Eles foram contratados também num momento econômico muito melhor do que o nosso. Correto. Quando nós fomos contratados, a Selic gravitava em torno de 40%, chegou a mais de 45%. Hoje é a tarifa subiu para 10,5%, né? Então, eles pagam juros menores. Eles têm empréstimo do BNDES também, em condições diferentes da nossa. Tem incentivos que nós não tivemos na época, né? Eu acho que, digamos assim, o contexto era outro. Infelizmente, nós não tivemos a possibilidade de ter esses benefícios. Mas, por exemplo, Curitiba, São Paulo, que é uma extensão equivalente a gente, até um pouco menor, eles faturam mais do que a Viapar, com uma tarifa em torno de R$ 2,50, com menos obrigações em termos de extensão de duplicação. Eles praticamente não duplicaram nada até hoje. Digamos que eles foram mais privilegiados. As condições do contrato são muito diferentes. Quando você vai ver no frigir dos ovos, os resultados são similares. Mas a condição que eles têm para o usuário acaba sendo mais favorável porque eles têm um tráfego maior. E, por exemplo, quando você compara com as tarifas das concessões paulistas, que foram feitas na mesma época nossa, que tem tráfego muito superior, mas as outras condições são idênticas à nossa, as nossas tarifas são mais baixas que a de São Paulo, por exemplo. São significativamente mais baixas. Tem um critério para tantos quilômetros para colocar uma praça? Como é que é feito o critério disso aí? Na verdade, para chegar ao valor. Na verdade, existe uma tarifa quilométrica, está entendendo? Entendi. No nosso caso, uma praça está da outra, grosso modo, a cada 80 quilômetros, que é mais ou menos o padrão. É mais ou menos o padrão. Mas, por exemplo, o que se fala nessa PPP da 323, para dar viabilidade, seria uma praça a cada 50 quilômetros. Mas a tarifa, na verdade, ela é quilométrica, né? A nossa é em torno de 9 centavos o quilômetro. Essas federais recém-contratadas agora, não é de Santa Catarina, mas as recém-contratadas estão na faixa aí de 6 centavos o quilômetro. Só que quando você leva em consideração o tráfego, o volume de tráfego, essa é a variável, pelo menos para o empresário, mais importante, né? Não adianta você ter uma tarifa R$3 o quilômetro e não passar de um carro, né? A verdade é essa. Entendi. Então, é uma conta delicada que tem que ser feita. E é muito bacana a gente ouvir a direção da Viapar, para a gente conhecer um pouco mais. Porque é muito comum a gente ouvir críticas da empresa, do pedágio, como um todo. Quem é frotista, quem mexe com caminhão carga pesada, reclama, né, da forma como foi feito o pedágio da nossa região, que do litoral, da 101, da 116, é bem mais em conta, mais viável. Então, existem essas comparações, não tem como fugir, né? Há de se concordar com ele que realmente a diferença de tarifa é muito grande, mas eu insisto, o faturamento da empresa é diferente, né? E alguém tem que pagar a conta, né? Quer dizer, a gente pode se reduzir via uma isenção tributária, o governo assumir determinadas obras. O governo não ajuda com nada. No caso... Se o governo estadual ou federal ajudasse, poderia baratear para o usuário, mas isso não acontece. Seguramente, a concessão é uma soma de fatores, né? Como eu falei há pouco. Então, por exemplo, se nós executamos as obras, seguramente isso vai incidir na tarifa. Se uma concessão determinada não tem obra, por exemplo, Curitiba-Florianópolis, praticamente não se vê obra, né? A rodovia já está duplicada, então seguramente a tarifa vai ser mais baixa. É mais para manutenção e tal. Segura só um pouquinho aí, nossa conversa está boa, está maravilhosa. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já já. Eu estou falando com o presidente da Viapar, doutor Marcelo. Já já. De volta com o Cidade Entrevista deste sábado, falando com o presidente da Viapar, Dr. Marcelo Machado. Doutor Marcelo, o Jaime Lerner, o então governador, teve a ideia de pedagiar as rodovias, as principais rodovias do Paraná, as BRs, né? E depois nós tivemos o Requião, durante 8 anos, com muito litígio, com muita truculência com o pedágio. Na sua opinião, qual dos dois governadores dificultou mais o pedágio?
Léo, veja bem, quando o Jaime Lerner reduziu a tarifa em 50%, 15 dias após o início da cobrança, ele realmente ele mutilou bastante o contrato, ele tumultuou. Você acha que ele ficou com medo do valor? É difícil da fazer reputação política dele? É difícil fazer uma interpretação, mas é muito provável, né? Era um ano eleitoral, então tem essas variáveis que eu, como técnico, não consigo interpretar com tempo, Correto. mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Então, para o usuário que não recorda, nós levamos aí praticamente 2 anos, foram 19 meses, né? Com a tarifa 50%, sem reajustamento. E a partir daí, quando voltou, reduziu-se a tarifa de caminhão, incorporou o ISSQN à tarifa, retirando obra ou postergando obra, quer dizer, o ISSQN de 5% que vai para as prefeituras. Hoje, inclusive, é receita de muita prefeitura, é importantíssima, é uma das principais receitas para muita prefeitura aí no Paraná. Mas quando começou a organizar o programa, que nós começamos a fazer obra, fizemos o contorno de Camorão, fizemos algumas duplicações, entrou o Requião com aquele famoso jargão, né, que abaixo acaba. Então, foram 8 anos de conflito que acabou tumultuando mais ainda o programa. Quer dizer, uma coisa que estava começando a se reorganizar eu diria que foram 8 anos de estagnação no Estado com relação ao programa de concessão. Uma realidade bem próxima à nossa aqui foi o contorno de Mandaguari. Por que demorou tanto essa obra? Pois é, o contorno de Mandaguari é um caso típico. Aquela obra era para ter sido feita em 2007, 2008. Como é que funciona o contrato? Nós fazemos uma obra de 90 milhões de reais, a dinheiro do ano passado, e 5 milhões é desapropriação, que era a expensas do Estado. E o governador... A desapropriação é um custo que o Estado tem. O Estado paga, ou seja, em 95 milhões de reais de investimento, o Estado pega os paga... proprietários dos terrenos onde vão passar, faz um acordo e acaba... Exatamente, um acordo. Se não houver acordo, vai na justiça, o juiz dá a posse, a gente deposita em juízo, né? É dessa maneira que funciona. Felizmente, Mandaguari não houve, porque era um clamor popular muito grande, né? Mas procede a informação que a empresa, a Viapar, teve que entrar na justiça para não se comprometer com o contrato? O contorno de Mandaguari foram exatamente... nós tivemos que entrar na justiça. Nós entramos na justiça pedindo, primeiro, que o governo cumprisse sua obrigação de desapropriação, e segundo, que a empresa... Exatamente, quer dizer, que a justiça reconhecesse que o governo tem a obrigação de desapropriar, a Justiça Federal reconheceu isso. Tinha que fazer a parte obrigou o governo, na decisão judicial, obrigou o governo a fazer a desapropriação. E segundo, que a empresa não fosse penalizada pelo eventual atraso da obra. Então, a Justiça reconheceu essas duas situações, obrigou o governo a fazer a desapropriação, só que o governo não tomou a providência, desconheceu a decisão judicial. Em resumo, a empresa queria fazer o contorno, mas dependia da desapropriação, que o governo Requião não fazia. E o governo Requião por conta disso teve que entrar na justiça. Exatamente. Nós queremos trabalhar, nós queremos fazer, mas o governo não está fazendo a parte dele. Exatamente. E a Justiça Federal assim reconheceu a obrigação do governo Requião desapropriar a obra e não penalizar a Viapar pelo atraso. Isso foi em 2007. Quer dizer, nós tivemos que esperar praticamente 5 anos para ter condição de iniciar a obra aí, em função do descumprimento de uma medida judicial. Então, eu acho que, no fim das contas, sobretudo, quem perdeu foi a população paranaense. Nós tivemos um outro caso próximo nosso aqui de Maringá, que foi ali em Iguaraçu, no distrito de Iguaraçu, né? A rodovia que liga Maringá a Mandaguaçu, a Castelo Branco e tal, que foi conhecido ali como o trecho do Teixeira, que é o nome do proprietário ali. Ele entrou na justiça para que a rodovia não passasse no terreno dele? Na verdade, ali é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo, né? Existia um segmento ali de rodovia, próximo a Iguatemi, que o proprietário disse que não foi indenizado na época da rodovia e que ele colocou que só poderia entrar no terreno dele se fosse desapropriado e fosse pago. A justiça assim o reconheceu que ele tinha esse direito e o governo anterior também não tomou as providências devidas, então o trecho só pôde ser executado, uma extensão grosso modo de 1 quilômetro, só pôde ser executado no ano passado, né, no ano retrasado, desculpe, em 2012 a gente conseguiu executar porque o governo atual fez a desapropriação, mas a situação legal é a mesma. Nós entramos na justiça para nos resguardar também e para obrigar o governo a desapropriar. E o proprietário entrou na justiça com o espírito de receber o que ele achava que era devido, e de fato era, porque recebeu há 2 anos atrás. Impressionante, né? A gente está conhecendo um outro lado agora, que é o lado da empresa, da Viapar. Presidente, as reclamações mais constantes que chegam lá no 0800 de vocês, refere-se aqui. Dá para ter uma ideia?
Olha só, reclamação bastante. Na verdade, a gente recebe relativamente pouca reclamação, assim, entendeu, Léo? Correto. A reclamação já é meio institucional, que habitualmente não chega no 0800, mas eventualmente chega, que a tarifa é cara, é barata. Mas tem gente que liga lá para reclamar da tarifa? Tem gente que liga para reclamar da tarifa, mas não é muito usual. Não é muito usual. O que se reclama habitualmente por exemplo, para recolher um animal da pista, é um lixo que é jogado na rodovia que nós vamos recolher. Isso aí não seriam reclamações, né? Nós recebemos uma média aí de 200... Um comunicado, vamos assim chamar. Nós recebemos uma média de 220 ligações por dia, 220. Grosso modo, metade dessas ligações é atendimento ao usuário na rodovia. Então, é um carro quebrado, é um carro que falta combustível, às vezes até um pneu furado, que é uma senhora que não sabe trocar. Então, isso é muito comum, né? A falta de combustível, ela gera uma multa. Gera uma multa. Nesse caso, acabou a energia, pane seca, a Viapar vai lá e socorre. E como é que faz? Embora exista uma previsão legal, habitualmente a polícia não vai nesses casos. A polícia habitualmente não vai porque não é um incidente, digamos assim, em tese policial. Se um policial estiver presente, seguramente ele vai lavrar o auto de infração. Mas habitualmente a polícia, nessas condições, ele não tem acompanhado, tá mas ele está passivo. que acabou o combustível. Exatamente. Está ali com a família, precisando de ajuda. Né? Então, tem umas coisas que... Eu queria chamar a atenção, exatamente, né, Léo, que além do prejuízo que ele tem, da perda de tempo, hoje a gente sabe que a gente vive um regime de insegurança muito grande, né? Então, muitas vezes falta combustível numa beira de rodovia à noite, pessoas com família, né? Quando é uma rodovia pedagiada, ele vai ter essa assistência, vai ter esse apoio nosso, É a vantagem. Mas é um risco muito grande da pessoa faltar combustível e ser assaltada na beira da rodovia, é uma emergência, né? É bom se preocupar. Doutor Marcelo Machado, presidente da Viapar, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa cláusula do contrato da empresa com o governo do Estado em ajudar a aparelhar as polícias. Eu gostaria de me inteirar mais. Como é que funciona? Veja o seguinte, existe uma previsão contratual de fazer uma transferência de R$1.800.000 1.800.000 anuais em equipamentos para a Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Mas a Viapar dá o dinheiro para a polícia comprar ou ela compra? Não. O Estado, a polícia pede ao Estado, ao DR, o DR autoriza a compra de equipamentos, sempre de equipamentos, nunca é passado um recurso financeiro. Então, agora, recentemente mesmo, nós passamos 12 viaturas à Polícia Rodoviária Estadual, 12 viaturas completamente equipadas, né, com rádio, com aqueles equipamentos que a gente vê em filme americano, que você identifica com a placa, se o carro está inadimplente, com algum imposto, se o carro é legal, não é. Então, são carros completamente equipados, com giroflex, então é assim que funciona. Fornecemos armamento, fornecemos munição, bafômetro, é um programa bastante interessante. Então, parte do equipamento que a polícia utiliza graças a esse recurso que a concessionária repassa ao Estado. Exatamente. É o recurso que é repassado ao Estado para uso exclusivo da malha concessionada. Essas rodovias, esses equipamentos têm que ser usados na malha pedagiada. Não só os equipamentos que nós mantemos também, mas, por exemplo, são passados computadores, é feita manutenção dos postos de polícia, né? Pintura, algum problema que tenha, alguma pequena ampliação é feita. Isso quem cuida dos 5 postos de polícia na nossa região, quem cuida são a Viapar, na malha concessionada. Presidente Marcelo Machado, o pedágio nosso, da nossa região, comparado aos americanos, por exemplo, a gente deve muito, a gente está próximo, como é que está isso aí? Ô, Léo, nós vivemos, infelizmente, ainda uma realidade muito diferente de país de terceiro mundo, né? Então, nós temos, por exemplo, uma tributação muito alta no pedágio, né? Essa tributação, não só no pedágio. Do governo brasileiro, em tudo. Do governo brasileiro, em tudo. Então, praticamente 30% da nossa receita vira imposto, vira taxas, vira contribuições. Então, esse é muito significativo. Nós herdamos uma malha que ela é muito antiga, então está pouco adequada à nossa realidade. Você não tem como, digamos assim, eliminar todas as rodovias e construir uma nova, né? Sim. Nós temos ainda um tráfego em algumas rodovias muito inferior ao que tem rodovias americanas. Quem conhece os Estados Unidos, por exemplo, passando naquela rodovia da Flórida, é impressionante a movimentação de veículos, né? Correto. Então, como eu falei há pouco, isso influi muito na arrecadação e, consequentemente, na qualidade da rodovia, nos investimentos que você vai poder fazer nela. Então, eu diria que nós estávamos, eu poderia dizer, olha, eles estão na Idade Moderna, nós estávamos na pré-história e agora estamos na Idade Média. Mas eu tenho convicção que nos próximos 8 anos, com o volume de obra que nós temos aqui, nós vamos evoluir bastante. Ainda vamos ficar bastante longe da realidade americana, mas nós vamos caminhar nesse sentido, eu tenho a convicção. Você acha que até o final do contrato, temos aí mais 8 anos, todas as obras serão concluídas? Seguramente. Hoje, com 16... Até porque depende de uma renovação futura.
Não, essas obras não. Essas obras necessariamente vão ser feitas sem renovação nenhuma. Então, o pacote que nós temos Estou dizendo, mas a independente. renovação do contrato da empresa com o Estado, que a Viapar tem interesse na renovação. Sim, sem dúvida. Existem 3 possibilidades a partir de 1º de dezembro de 2021. Então, o governo não concessiona mais e passa a administrar as rodovias. É possível, mas nós achamos pouco provável, né? Porque o ganho efetivo com o pedagiamento, a própria população reconhece, né? Os usuários reconhecem. A 323, que o nosso tempo está se esgotando. A 323, a Viapar tem intenção de participar da concorrência? A 323 será feito, um esquema um pouco diferente, embora seja pedágio, mas é uma PPP, uma parceria público-privada. Então, como é que vai funcionar? São pedágios a cada 50 quilômetros, a tarifa, salvo engano, é em torno de R$ 4,50. É bom para a empresa? É bom para a empresa porque haverá um aporte do governo para fazer parte das obras. Salvo engano, em torno de 80 milhões de reais que será passado ao governo para também fazer parte das obras. E, para vocês terem uma ideia, telespectador e Léo, o custo de rodovia, muita gente fica impressionado, não, mas é caro, é barato, 80 milhões é um absurdo. 1 quilômetro de duplicação hoje, grosso modo, ele custa 5, 6 milhões de reais. Nós vamos ter que fazer 6 milhões cada quilômetro? Cada quilômetro. Nós não estamos falando de tributo, do custo operacional da concessionária, tá entendendo? De outros investimentos, recuperação de rodovia, etc. Nós vamos, por exemplo, ter que fazer a ponte do Rio Ivaí, em 2015, ali são 270 metros de ponte, ela vai custar em torno de 15 milhões de reais. 15 milhões. Quando você passar na ponte ali do Rio Ivaí indo para Campo Mourão, que tiver duplicado do outro lado, 15 milhões vai custar aquela obra. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Mas já fica o convite aqui. A Viapar sempre é bem-vinda aqui na Rede Massa. Vai ser um prazer a gente continuar com essa nossa conversa. O papo tem muita coisa para ser dita. Em meia hora a gente não consegue. Mas eu agradeço imensamente a sua presença. Um abraço para todos os colaboradores que sempre nos assistem, nos acompanham lá na sede da sua empresa, da Viapar. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Como o assunto é muito complexo, existem muitas dúvidas, nós estamos à disposição no nosso site, no www.viapar.com.br, para esclarecimentos ou gerais ou pontuais com relação à nossa concessão. Tá certo. Obrigado. Uma das poucas entrevistas cedidas pela diretoria da Viapar. Isso muito nos envaidece. Obrigado. Terminamos aqui mais um Cidade Entrevista que volta no próximo sábado. Tenham todos um ótimo fim de semana e até lá. Tchau.